Todos, bom dia. Hoje nós vamos tratar nesta live aqui do Secovi São Paulo do balanço econômico e perspectiva para 2021. Nós estamos chegando ao final do ano, um ano que foi dos mais difíceis já vividos, não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Tivemos de encarar uma pandemia que continua com os desdobramentos sobre a atividade econômica, sobre o dia a dia de todos nós, o dia a dia das empresas, dos vários setores. E para tratar desse assunto, nós temos como convidado hoje o Gésner Oliveira, economista, sócio-diretor da Gol Associados e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Para acompanhar a gente, temos o Celso Petrucci, que é economista-chefe do Secovi São Paulo. E antes eu cumprimento o Gésner. Bom dia, Gésner. Bom dia, Denise. Grande prazer estar aqui com você, com o Celso Petrucci. Um prazer enorme. Bom, Celso, bom dia também. Bom dia, Denise. Um prazer grande estar conversando com você e com o Gésner, para a gente falar um pouquinho das perspectivas do ano que vem aí e do que vem acontecendo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando também. E eu passo a palavra ao Gésner para uma avaliação geral desse momento que nós estamos vivendo, né? Finalzinho de ano, é hora de balanço, mas é hora de pensarmos principalmente no que se pode esperar do ano que vem, não é, Gésner? Exatamente, Denise, Celso. Eu acho que esse ano, não precisa dizer, desafiou a todos os analistas, todo mundo que acompanha a conjuntura econômica foi desafiado para ver o que a economia, como que a economia reagiu à pandemia. E a verdade é que o choque da pandemia foi muito forte, naturalmente, provocou talvez a mais abrangente crise global do sistema econômico. Na verdade, mesmo na Grande Depressão dos anos 30, não houve um aspecto, assim, um efeito simultâneo em todos os continentes da crise, né? A intensidade da crise foi muito mais forte do que o que a gente chamava, ironicamente, a nossa expressão para a crise de 2008, 2009, era a grande recessão, né? Hoje, a gente pode falar pequena recessão comparativamente àquilo que nós vimos em 2020. As previsões para as grandes potências econômicas em 2020, com exceção da China, são taxas negativas de crescimento. Então, esse grande choque, naturalmente, representou algo que era, por natureza, imprevisível. Agora, é interessante como as projeções que foram feitas nos meses de março, abril, maio, ali no auge da pandemia, da primeira onda, pelo menos, foram muito mais pessimistas do que a realidade realmente mostrou, né? Eu diria o seguinte: passado a primeira onda, é que o mundo não acabou, né? Quando a gente olha, em particular, quando a gente olha a economia brasileira, algumas projeções e de instituições respeitáveis, grandes casas financeiras, órgãos multilaterais, previam uma queda superior a 2 dígitos, né? Uma coisa assim de -10, menos 9,1 e assim por diante. A verdade é que isso não ocorreu. Não ocorreu por algumas circunstâncias muito importantes, que eu acho que as pessoas deveriam ter uma atenção grande, primeiro, aos pacotes anticrise, né? No mundo inteiro e no Brasil, esses pacotes compensaram, amorteceram a queda, né? No caso do Brasil, o auxílio emergencial foi muito importante para manter a demanda. A flexibilização das relações de trabalho também foi fundamental. Outros mecanismos, como o mecanismo de crédito a pequenas e médias empresas, infelizmente não funcionou tão bem, mas a verdade é que o conjunto do pacote amorteceu a queda, e houve uma recuperação em V. Quando a gente pega na média da economia, houve uma recuperação em V. Nos macrosetores, o agronegócio
passou olimpicamente pela crise, sem sentir os efeitos da crise. A indústria caiu muito no segundo trimestre, mas recuperou, na média, a indústria de transformação recuperou forte. O varejo, hoje até saiu o dado do varejo, além da expectativa de mercado, 0,9% de crescimento. O varejo, na média, cresceu também em forma de ver. O setor de serviços foi mais atrasado, né? Então, a recuperação em 20 foi muito além daquilo que se esperava. E a queda ficou muito aquém daquelas perspectivas de fim de mundo que existiam em abril, por exemplo. Tanto que a mediana das expectativas da pesquisa Focus indica uma queda de menos 4,4%. Algo em torno desse número deverá ser a queda em 2020. E quando a gente olha para 2021, uma perspectiva de um crescimento de 3,5%. Essa, digamos, é o cenário hoje. Agora, essa recuperação em V, ela tem dois aspectos que a gente precisa muita atenção. Primeiro, é muito diferenciado. Então, alguns setores estão indo muito bem, certamente o Celso vai comentar, como, por exemplo, o setor de construção, respondendo a uma série de forças, recuperou bastante. Houve uma expansão no setor de construção, produtos farmacêuticos cresceram, o comércio eletrônico disparou em função justamente das circunstâncias da pandemia. Outros segmentos ainda sofrem. A gente pega vestuário, por exemplo, é um segmento que ainda não recuperou. Com certeza, a rede hoteleira, a indústria de transporte aéreo sofreram muito e continuam sofrendo, bem como as pequenas e médias empresas que têm sofrido muito com uma alta taxa de mortalidade, uma dificuldade enorme de acesso a crédito e com problemas de caixa. Então, nós passamos por 2020 aliviados porque o mundo não acabou, relativamente contentes porque houve uma resiliência, uma capacidade de adaptabilidade e reação muito interessantes, porém com muitos problemas. Eu chamaria atenção para dois dos principais problemas. Primeiro, o elevadíssimo estoque de desemprego. Nós temos uma taxa de desemprego que é recorde, supera 13%, e, na verdade, quando nós consideramos a população que saiu do mercado de trabalho em função das circunstâncias da pandemia, nós chegamos a uma taxa de desocupação de mais de 20%, muito além dos números oficiais. É bem verdade que o emprego formal recuperou, o CAGED tem mostrado números positivos, houve a perda líquida de emprego, está da ordem de 170 mil empregos formais, mas ainda é pouco diante desse grande estoque de desemprego que deprime a renda e afeta milhões de famílias no Brasil. O outro grande problema sério é a questão do desequilíbrio fiscal. Quer dizer, o pacote anticrise foi muito caro e teve que ser muito caro, e nós temos, pela instituição financeira independente, uma projeção de déficit para 2020, déficit primário, de quase 800 bilhões de reais. Então, realmente, uma situação crítica do ponto de vista de situação fiscal. Nós retrocedemos em termos de equilíbrio fiscal e isso, naturalmente, gera muita incerteza e não garante às empresas, às famílias, uma maior tranquilidade olhando para 2021. Será essa recuperação um voo de galinha ou será essa recuperação o limiar de um processo de retomada mais forte? Eu acho que essa dúvida perpassa todas as famílias, todas as empresas hoje preocupadas com renda, com emprego, mas há também grandes oportunidades. A fronteira de expansão da infraestrutura, a aprovação recente da lei da BR do Mar, a aprovação do novo marco do saneamento, um grande apetite de investimento nessa área,
a boa perspectiva em ativos reais, e certamente o Celso vai falar muito do mercado imobiliário, com uma era positiva de taxa de juros baixa, o que é extremamente saudável para a economia, isso abre também grandes oportunidades. Então, Denise e Celso, a minha sensação é que vivemos numa era, obviamente, de enorme incerteza, muitas sequelas desse choque fortíssimo que o mundo sofreu, e também oportunidades, né? Então, a virada do ano, como sempre, em nós humanos, abre a esperança de aproveitar as oportunidades. Eu acho que existem inúmeras, mas será preciso muito cuidado, muita engenhosidade para conseguir realmente aproveitá-las. E agora eu queria comentar do Celso Petrucci, né? O Gésner até comentou essa situação da recuperação em V. Eu acho que o setor da construção teve uma recuperação muito mais rápida e vigorosa, é sempre citado como exemplo, de fato. Agora, eu queria acrescentar um outro problema que se percebe também no setor da construção, que até esse próprio ritmo de recuperação provocou alguns desequilíbrios entre oferta e demanda. A gente tem problemas com relação a insumos, tanto pela escassez como pelo aumento de preços. Então, a gente tem uma inflação aí que também causa, acho que, uma certa preocupação, porque vem se espalhando, né? Nada que ameace a meta por enquanto, mas, Celso, o setor da construção também enfrenta esse tipo de problema, não é? Eu diria para vocês o seguinte, para iniciar, que, tal e qual o Gésner comentou, nós, no mês de março e abril, imaginávamos que, né, o mundo iria acabar, né? E, ao invés de ficar naquela discussão ideológica, se nós deveríamos ir partir para o lockdown ou continuar funcionando, né, o setor da construção foi privilegiado, é uma opinião minha, por ter sido considerado uma atividade essencial, tanto pelo governo federal como por grande parte dos governos estaduais. Aliás, lembrando, acredito que só 2 ou 3 governos estaduais não consideraram a construção civil atividade essencial. Isso, para o mercado imobiliário, Gésner, foi fundamental, né? Não exagerando, são milhares de obras que estavam em andamento, né, e que puderam continuar a ter a sua, vamos dizer, sequência, né, de funcionamento, né, com as obras funcionando, os plantões, na maioria do país, parados, né, durante o mês, a segunda quinzena de março, abril, maio e parte de junho, né. Mas isso foi demonstrando que, através de sondagens, nós fomos percebendo, né, que, se em abril as empresas atingiram 35% dos seus objetivos de vendas, vamos dizer assim, já em agosto haviam ultrapassado a expectativa de 100% de vendas, né? Então, isso permitiu que o nosso setor continuasse trabalhando, e isso resultou, inclusive, sendo um dos maiores geradores de emprego formal do país hoje. Enquanto aí nós estamos negativo em torno de 170 mil empregos pelo CAGED, com carteira de trabalho assinado, o setor de construção civil está com mais de 100 mil empregos positivos no mesmo período de janeiro a outubro, né? Então, isso mostra a importância. Agora, comentando o que a Denise falou, nós estamos realmente com um problema, com um certo desequilíbrio nos insumos da construção, né? Principalmente insumos que são mais atrelados a dólar, a cotação do dólar, a commodities, né? Principalmente o aço, né? Também o PVC, né? E o que a gente acredita, Denise, e eu acho que essa é uma visão geral, se não fosse assim, o Banco Central ontem, na reunião do Copom, não manteria a taxa de juros a 2% e não vislumbraria, como é a minha impressão, e também lendo as publicações do Gésner, né,
a impressão de que até o primeiro trimestre do ano que vem, essa questão de preço vai estar muito mais equilibrada. Quer dizer, quando a gente olha para 2021, em termos de PCA, em termos de GPM, em termos de tudo que pode acontecer, os preços sofrerão uma acomodação e nós, da construção, a gente vai buscando aí caminhos, né? Eu diria para você que tem 2 ou 3 iniciativas hoje no país de trabalhar com importação de alguns produtos, principalmente o aço, né? Porque a questão de desligamento dos fornos e a questão de esses fornos estarem voltando muito mais devagar do que a necessidade, a demanda que se tem hoje para aço, né? Está exigindo aí um movimento muito grande da construção. Nós conversamos com todas as produtoras, todas as poucas produtoras, né, fornecedoras de aço no país. Nós conversamos com o Ministério da Economia, nós conversamos com o CAD, né, e a gente está tentando, de alguma forma, solucionar questões pontuais para que esse desequilíbrio no abastecimento, não só na questão do preço, mas o desequilíbrio no cronograma de abastecimento, esteja resolvido até o primeiro trimestre do ano que vem. Agora, tudo isso resultou, quando a gente olha para o país como um todo, isso resultou que, quando nós fizemos a publicação dos nossos indicadores da CEBIC esse ano, compreendendo aí o terceiro trimestre, ou seja, o período de janeiro até setembro, nós estamos realmente no país, são indicadores que a gente acompanha desde 2016, nós estávamos com em torno de 28% a menos de unidades lançadas em 150 das principais cidades do país e com a venda superior a 8% em unidades vendidas. Ou seja, dá para se perceber a resiliência do mercado imobiliário, né? Até o último comentário que o Gessner fez, hoje, quando a gente olha para os ativos imobiliários de qualquer monta, né, eles são comparados com outros ativos financeiros e com outros tipos de aplicação, né, a gente percebe que nós nunca tivemos uma tempestade tão perfeita para que os ativos imobiliários sejam uma ótima opção, não só para quem tem necessidade de habitação, e é 80% do que a gente vende no país, 85% do que a gente vende no país é para quem tem necessidade, mas também para quem quer patrimonializar, para quem quer comprar um imóvel para locação, né? Hoje, as baixas taxas de juros e a atratividade de outros ativos têm levado muitas pessoas para o mercado imobiliário. E acredito que a gente vai perpassar aí esse mês de dezembro e entrar no ano que vem com essa mesma situação do mercado imobiliário em relação ao restante dos segmentos. Inclusive, como opção de investimentos, agora se referindo a essa questão da reunião do Copom, né, Gessner, eu acho que cabe a gente comentar a mudança do tom, né, do recado que o Copom passou. Ele manteve a taxa básica em 2%, e talvez o começo de 2021 ainda seja com esses 2%, mas muda aquele enfoque de se manter a taxa no mesmo nível. O Banco Central já começa a olhar as perspectivas de convergência das projeções de inflação para 2021, 2022, né, que pode ser diferente, inclusive, se a economia retomar a atividade, não apenas por essa pressão pontual que nós estamos vendo aí no curto prazo, nos últimos meses, e tem a questão fiscal, né, Gessner, que você já salientou, que o Banco Central mais uma vez colocou. Eu acho que nos comunicados ele nem é tão duro como o Roberto Campos Neto, por exemplo, tem salientado em vários eventos, que já teve até embate aí com o ministro Paulo Guedes, porque é um ponto que preocupa, né? A PEC emergencial frustrou um pouco pelo alcance que ela pode ter, a gente não tem orçamento aprovado, a LDO é o máximo que talvez se possa esperar este ano, né? É verdade, eu acho que esse é um ponto de preocupação. Eu tenho a impressão que ontem à noite, quando o mercado já esperava o 2% da taxa Selic, né? Mas quando veio o comunicado do Copom, eu acho que ele traz uma novidade justamente
o que você comentou, Denise, no tom, né, e alerta para alguns aspectos que podem obrigar realmente o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, a subir um pouco a taxa básica de juros em 2021. Quer dizer, o alerta, sempre o alerta de, olha, precisa fazer as reformas, não dá para continuar com um Estado sobredimensionado, é preciso retomar uma trajetória fiscal, e a gente está vivendo um momento que, digamos, nós infelizmente não temos um país com um planejamento orçamentário da Suíça, né? Não quero dizer isso. Agora, não ter nem a LDO, a Lei de Diretrizes, para estabelecer as diretrizes para o orçamento, já é demais. Isso já aconteceu uma vez, em 2015, aconteceu de a gente virar o ano sem LDO. Acabou sendo aprovada no iníciozinho de janeiro, dia 3 de janeiro. Mas não dá para ser assim. Não, acho que um país minimamente organizado precisa ter um orçamento, né? Vários anos, infelizmente, a gente vira o ano sem orçamento, mas pelo menos com as diretrizes do orçamento. O que acontece quando a gente não tem orçamento? Você só pode gastar 1/12 daquilo que está estabelecido. É muito... Isso, eu já tive do outro lado, como burocrata, como funcionário público, é muito ineficiente, né? Você atrapalha a condução de vários programas quando você tem uma regra linear, fala assim, agora só dá para gastar tanto. E você recorrer frequentemente a contingenciamentos também é como a gente sabe do orçamento familiar, do orçamento das empresas, você precisa realmente ter um plano, ter um gasto eficiente, que você otimize os seus recursos, né? Infelizmente, nós não temos isso. Isso é um grande problema, acho que é o grande desafio. E quando as pessoas olham aquele rombo fiscal, que eu fiz alusão à projeção da Instituição Fiscal Independente, de quase 800 bilhões de reais, quer dizer, quando as pessoas olham, bom, eu vou emprestar dinheiro, vou comprar título de alguém que tem um rombo de 800 bilhões. Bom, eu vou emprestar, eu só vou aceitar emprestar dinheiro para esse sujeito a uma taxa mais elevada. Então, os títulos do Tesouro, para serem colocados e o Tesouro se financiar, isso vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais difícil rolar a dívida do Tesouro. Então, essa administração da dívida fica mais difícil. Ou seja, não há escapatória, a gente precisa realmente retomar uma trajetória de reequilíbrio. Essa digamos, é o grande ponto de interrogação. E aí, aquilo que o Celso falava bom, eu estou no setor siderúrgico, eu ligo o forno ou não ligo? Eu preciso ter um mínimo de segurança em relação à robustez da retomada. Se eu não tenho essa segurança, eu não ligo, demora mais para a oferta responder. E aí a gente tem o pior dos mundos, porque você tem uma economia que vai cair algo como 4,5% esse ano, quer dizer, uma baita recessão, e mesmo assim tem falta de produto. Quer dizer, a gente vive com os dois males. A gente tem recessão, queda da produção e falta de produto, né? Então, isso, obviamente, gera uma série de gargalos e que acaba pressionando o preço, né? Agora, há circunstâncias internacionais que nos são favoráveis. Ao mesmo tempo que a demanda externa gera pressão de preço internamente, via commodities, ela também é boa para as nossas exportações, é bom para o nosso crescimento. O Brasil, como país emergente, ter a China como principal parceiro, que é a única potência que está crescendo esse ano e que está demandando nossos produtos, naturalmente é positivo. Isso é uma oportunidade
para que o Brasil tenha um crescimento. Mas a gente não dá para lidar só com essa sorte das circunstâncias. A gente realmente precisa fazer o dever de casa para que a gente continue nessa era de juros baixos que estimulam tanto a atividade econômica e geram tantos benefícios para a economia, como a gente está vendo, esse bom comportamento do mercado imobiliário, as pessoas, em vez de serem rentistas, serem empreendedores. Agora, Jersey, eu acho que a grande expectativa é qual que é a sustentabilidade dessa retomada da economia se a gente demorar mais para ver uma solução do lado fiscal. Porque eu acho que a gente precisa considerar que vai ter essa questão de eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Né? Isso vai ser no mês de fevereiro. Né? Então, a sinalização já é de que a discussão mais séria das medidas deva ficar para depois de fevereiro. Vai mudar a presidência da Câmara, mas Rodrigo Maia, por exemplo, sinalizou que a PEC emergencial deve ficar para depois, né? Só no ano que vem, assim como as reformas, deve ter só a LDO este ano. Aí a gente vai ter que redefinir, né, a Câmara, o posicionamento, do Senado também, sem saber como isso vai ficar. Né? Então, podemos ter discussões mais sérias lá para março do ano que vem. E aí, como é que fica o primeiro trimestre? A economia sustenta esse embalo positivo? Olha, esse é um problema muito grande. É preciso colocar mais prioridade, dar prioridade àquilo que é prioritário, dar prioridade a essas medidas fundamentais, independentemente do processo democrático, eleitoral para as presidências das duas casas. Não dá para condicionar uma discussão mais aprofundada de reformas às vicissitudes da eleição da Câmara ou da eleição do Senado. Eu acho que a classe política precisa se conscientizar a respeito da urgência de retomar essa trajetória fiscal. Há duas formas: ou nós temos pessoas mais conscientes que se comportam como estadistas e a gente consegue fazer isso de uma maneira organizada, ou o que vai acontecer é uma grande instabilidade. Aí o mercado começa a sinalizar com alta do dólar, com queda na bolsa, com uma grande instabilidade, e aí você toma medidas emergenciais. Esse segundo caminho é muito custoso. Eu acho que a gente deve ter um mínimo de maturidade para começar. Eu aqui não estou sendo ingênuo de pensar que a gente vai resolver todos os problemas, etc., mas pelo menos estabelecer alguns parâmetros mínimos, pelo menos algumas reformas emergenciais mínimas que mostrem que, olha, hoje nós temos quase 800 bilhões de reais de rombo, mas no ano que vem será menor, o outro ano será menor, a estratégia para redimensionamento do Estado é essa, e, paralelamente, há uma série de mudanças na infraestrutura que são grandes fontes de expansão. Né? Eu mencionei o marco regulatório do saneamento, que agora, por exemplo, com o projeto da SEDAI, com mais de 30 bilhões de reais de investimento, eu mencionei a BR do Mar, mas nós temos aí o pacote do 5G, nós temos várias concessões rodoviárias, várias ferrovias também, onde há muito investimento e grande impacto e aumento de competitividade. Portanto, nós temos muitas oportunidades. Eu acho que um mínimo de responsabilidade vai nos permitir aproveitá-las, Denise. Celso, por favor. Olha, Denise, tudo isso que o Gessner colocou é o que a gente espera de um governo responsável, né? Principalmente a questão do déficit público e a questão do respeito às regras de teto de gasto. Mas eu, vendo as coisas como vão acontecendo, eu percebendo as coisas como vão acontecendo, eu diria para você o seguinte, que se o governo for sinalizando, né, nós até a semana passada tínhamos dúvidas se poderíamos reeleger os presidentes da Câmara e do Senado, agora já parece que a dúvida foi disseminada. Né?
vai destravar alguns debates, algumas discussões, pode ser que destrave até a LDO. Né? Uma outra coisa que a gente já sabe que ficou para março mesmo, que ontem foi prorrogado, é a questão da reforma tributária. Né? Ontem já foi anunciado isso. Né? Eu diria para vocês o seguinte, eu acho muito importante, é a questão que o Gessner colocou, o tamanho da nossa estrutura, o tamanho do país. Né? A reforma administrativa é fundamental, né? Mais Brasil e menos Brasília, né? Parece uma coisa assim, mas ela é fundamental. Agora, por mais dúvidas que a gente tenha, né? Nós, e você, Denise, é uma das pessoas que mais acompanha o mercado imobiliário, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né, profissionalmente, nós víamos no mercado imobiliário, num crescimento dos piores anos que nós tivemos, que foram os anos de 14, 15, 16, né, onde tivemos uma crise também grande. Né? O Gessner deve estar acostumado a falar que essa é a maior crise que nós atravessamos na nossa história. Aquela era, né? Agora já é essa. Né? Eu espero que não venha mais nenhuma para frente. Que não venha mais nenhuma. Né? Sem querer fazer humor negro, né? Mas nós tivemos um pequeno crescimento de 16 para 17 aqui em São Paulo, de 17 para 18, e 18 para 19 o mercado foi surpreendente. Né? Você imagina que nós chegamos a lançar aqui na cidade de São Paulo, no ano de 2019, mais de 65 mil unidades residenciais. E vendemos quase 50 mil unidades residenciais. Então, quando nós entramos em 2019, nós tínhamos uma expectativa muito positiva, e janeiro e fevereiro confirmou isso, e depois nós atravessamos aí a pandemia, né? Com o movimento voltando a partir de maio, né? E com o movimento se acentuando, e chegando nos meses aí de setembro e outubro, que é até onde a gente já tem pesquisa aqui na cidade de São Paulo, com dados muito positivos. Então, em termos gerais, eu diria para vocês o seguinte, se não acontecer alguma coisa muito grave, Gessner, essa é a impressão que eu tenho, não de um estudioso como você e como a sua consultoria, mas se não tiver alguma coisa grave em termos de déficit público, em termos de política fiscal, em termos de a manutenção, né, fundamental do ministro Paulo Guedes e de grande parte da equipe econômica que ainda sobrevive lá, eu tenho a impressão que o ano de 2021, pelo menos para o mercado imobiliário, ele será o ano que nós esperávamos em 2020. Né? Vamos atravessar esse ano. Né? Eu costumo dizer que nós não somos um mundo à parte, o mercado imobiliário, que nós fazemos parte do mundo, mas a nossa atividade e as necessidades que o país tem de criação de domicílios permanentes, as necessidades que o país tem de oferecer imóveis novos para as pessoas e imóveis usados também. Né? O financiamento imobiliário nas menores taxas de juros desde a criação do BNH, lá em 1964. Hoje dá para se tomar crédito imobiliário a 5,4% ao ano. Né? A Selic, mesmo com esses movimentos que já são anunciados, né, podendo chegar ao final do ano que vem a 3%. Né? Parece que é essa a lógica que as consultorias estão... a maior aposta das consultorias todas que fazem parte aí da coleta do Boletim Focus. Né? Eu tenho a impressão que o mercado imobiliário continuará com um cenário atrativo para o ano de 2021. Agora, também não dá para ser inocente e falar igual ao Gessner. Né? A gente não é inocente para acreditar que tudo isso vai acontecer independentemente do desemprego, né? Independentemente da criação de novos empregos e independentemente da força com que a economia vai se mostrar a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Gessner?
Olha, eu acho que o Celso tem toda a razão. Acho que há perspectivas muito interessantes para o mercado imobiliário, a despeito de todas as dificuldades que a gente vive, né? Eu acho que assim a grande mudança, não é, Celso, Denise, foi a era de juros mais baixos, né? De juros baixos. Isso realmente permitiu uma mudança de alocação de recursos muito importante para a economia. A despeito dos problemas, das preocupações que a gente tem, há um fato que, no mundo, também há uma era de juro baixo, né? Então, quando a gente olha as políticas dos principais bancos centrais, do Banco Central Europeu, do Fed nos Estados Unidos, a gente percebe que há políticas que querem dar liquidez para a economia, manter o juro relativamente baixo, na Ásia também, certamente no Japão e nos principais países asiáticos. Isso, digamos, o patamar de juros internacional mais baixo ajuda a essa manutenção do juro mais baixo. Depois, quando a gente olha também para as macro tendências da economia, agora indo além do ano de 21, mas pensando o que já vinha ocorrendo e o que vai ocorrer, e a pandemia, é muito interessante isso, né? A pandemia ela acelera processos que já estavam em curso, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o envelhecimento da população, e para os grandes fundos de pensão, os fundos de previdência, ao mesmo tempo, taxa de juros mais baixas, esses fundos eles têm obrigações crescentes e alternativas de rendimento decrescentes. Consequentemente, eles precisam ter uma carteira de aplicações muito mais adequada e, naturalmente, os imóveis, o patrimônio imobiliário é algo muito interessante para esses aplicadores de longo prazo, grandes aplicadores de longo prazo. Então, isso gera uma demanda firme em relação a imóveis, né? Do outro lado, quando a gente olha, por exemplo, o orçamento das famílias, quanto que as famílias gastam com os principais itens? A gente observa que, normalmente, a gente pensa, transporte, alimentação, mas o item mais importante, segundo a pesquisa de orçamento familiar divulgada pelo IBGE, é a habitação. Então, o custo da habitação é elevado, pesa no orçamento familiar. Ora, aí é uma oportunidade, quer dizer, é claro que eu tenho aí um mercado, quer dizer, aqueles que conseguirem prover serviços habitacionais melhores, mais baratos, inovadores, certamente ganharão esse mercado. Então, nós temos condições econômicas, circunstâncias econômicas estruturais muito interessantes para o mercado imobiliário, necessidade real das famílias, né? Também eu fico sempre impressionado com o enorme déficit habitacional do país, né, de mais de 6 milhões de unidades, e também a grande oferta de imóveis ociosos também, de mais de 7 milhões. Também aí há um mercado a ser feito, há parcerias público-privadas a serem realizadas, né? Essas grandes obras, grandes intervenções urbanas mudam a cara, a paisagem urbana, né? Então, eu penso, por exemplo, de novo, eu fiz menção ao projeto que o edital está para sair esse ano, da concessão de serviços de água e esgoto da SEDAI, né? Ou isso no Rio de Janeiro, que é algo que muda a cara da cidade. Isso é valorização imobiliária, isso são novas oportunidades, são áreas degradadas que viram áreas importantes para a habitação, né? Quando a gente olha o projeto do Novo Pinheiros, em São Paulo, que
também afeta uma série de áreas na cidade de São Paulo extremamente importantes, com impactos de valorização imobiliária também muito importantes. Então, essas grandes intervenções urbanas também são fontes de oportunidade, certamente de construção, de geração de renda, e que todos esperamos de melhora de bem-estar. Celso? Denise, o país tem necessidade, segundo estudos que a gente conhece, inclusive um atualizado pela FGV esse ano, de algo em torno de 1.200.000 a 1.300.000 novos domicílios permanentes por ano. Isso vai acontecendo, né? Quando esses estudos são feitos, olham para o passado, né, e fazem as projeções para o futuro, né? Nós temos condições, a indústria imobiliária tem tido condições de oferecer aí algo em torno de 650.000 unidades novas por ano, quando a gente soma os recursos do Fundo de Garantia e os recursos da caderneta de poupança. O setor de loteamentos, o setor de desenvolvimento urbano, que também é um setor muito importante para o país, oferece uma outra parte desta demanda por novos domicílios permanentes. E as famílias, de um jeito ou de outro, Denise e Gessner, elas vão assim, literalmente falando, elas vão se virando, né, para fazer a sua casa. Faz a casa, faz um puxadinho, né? Infelizmente, vai para a favela, infelizmente vai para para regiões que não deveriam estar ocupadas, né? Então, eu acho que isso mostra para nós que os juros baixos, né? Nós nunca tivemos, Denise, os financiamentos imobiliários com recurso da caderneta de poupança, em termos nominais, vão quebrar todos os recordes em 2020. Vai ser mais forte, nominalmente falando, do que 2013 e 2014. Né? Lembrando que o fundo do poço do financiamento habitacional foi o ano de 2017. Ou seja, é um quadro que, lembrando também o que o Gessner falou, do déficit habitacional, é um quadro que sempre faltará recurso para o que se necessita produzir no país. Agora, de toda forma, essas 650, 700 mil unidades que são produzidas por ano, mais umas 200 de milhares de lotes aí que são ofertados, tem sido fundamental para que as pessoas tenham acesso a uma moradia mais digna, vamos dizer assim, né? E essa situação, Denise, é uma situação, eu já conversei em outras ocasiões com você, o nosso problema não é demanda, o nosso problema é muito mais a adequação dos nossos produtos ao bolso do consumidor. Por exemplo, o Casa Verde e Amarela vai indo muito bem, obrigado. Se esse ano já vendemos em 10 meses em São Paulo 38.000 unidades, né, em torno de 20.000 foram do programa Casa Verde e Amarela. Por quê? Porque é um programa limitado a R$240 mil aqui na cidade e é um programa destinado para famílias que ganham aí de R$2.500, R$3.000 de renda familiar até R$4.500, R$5.000. Então, Gessner, sempre haverão famílias, né, que precisarão desse tipo de imóvel, né? E vamos combinar que uma renda de R$2.500 a R$5.000 familiar, né? Hoje, como exemplo, na cidade de São Paulo, é uma renda muito simples. Então, Denise e Gessner, a minha preocupação é muito mais com essas questões de economia que o Gessner colocou, e colocou muito bem, com propriedade, é muito mais com as questões políticas que nós vamos atravessar, se vacina, se não vacina, né? Do que com as necessidades de habitação e com o apetite do empresário, o apetite do empreendedor brasileiro de fazer essa oferta de unidades imobiliárias aí durante o ano de 2021.
E eu queria passar para o Géser já colocando uma outra questão que eu acho que é fundamental. A gente fala dessa possibilidade de elevação dos juros da taxa básica no ano que vem. O mercado pode até adequar alguma coisa em torno de 3,75 a partir do recado do Banco Central, pelo menos foi a estimativa inicial. Quero ver, inclusive, se o Géser concorda com isso. Agora, não deixar ir muito além disso, não ter repercussão na formação de juros em geral da economia, inclusive custo de financiamento imobiliário, é uma coisa fundamental para a classe média ter acesso à moradia e até para que se possa sustentar juros menores também nesses programas, né, como a Casa Verde e Amarela. Então, a gente tem de ter um ambiente propício à manutenção de juros ainda baixos, mesmo que a Selic não se sustente nesses 2%. E aí eu queria saber, Géser, você acha que dá para a gente pensar no horizonte mais longo de o Brasil tendo juros civilizados, que é uma situação muito diferente que nós tínhamos quando o Celso estava citando aquela fase pior? Nós ficamos muito tempo enfrentando uma recessão com a taxa Selic em 14,25% ao ano, que era uma coisa assim, absurda, né? Só complicava um cenário que já era dos mais adversos, né? Não, perfeito. E faz pouco tempo, né, Denise? Nós estamos falando 14,25% ainda em 2016, quer dizer, não chegou nem a completar 5 anos que nós tínhamos um juro elevadíssimo. Era, na verdade, uma anomalia da economia brasileira, né? Um juro real tão elevado e que gera toda sorte de distorções. Eu acho que, apesar das nossas dificuldades, é possível pensar na manutenção de um patamar mais baixo para a taxa de juros. Por medidas básicas do ponto de vista de reequilíbrio fiscal, de novo, não as ideais, mas pelo menos aquelas que são possíveis aí nos próximos 12 meses, e também pelas circunstâncias internacionais de liquidez, de políticas de taxa de juros mais baixo, também por uma outra série de circunstâncias. Então, eu acho que a gente tem condições, sim, de manter o juro num patamar mais baixo. Acho que, e também é muito importante o que o Celso falou, acerca dessa capacidade da indústria de responder à demanda por novas moradias, etc. E ao lado das medidas fiscais, das medidas monetárias, é muito importante manter o movimento de desburocratização, né, de simplificação da vida das empresas, dos cidadãos, das famílias. Quer dizer, isso, eu acho que o Brasil tem um conjunto de pessoas, quer dizer, os brasileiros têm uma vocação empreendedora, querem prosperar, querem inovar, mas há uma dificuldade sempre muito grande com excesso de burocracia, com peso muito grande do Estado. Então, eu acho que a gente continuar um esforço de desburocratização é muito importante. E, certamente, o Celso poderá dizer isso muito melhor do que eu, mas a burocracia para o mercado imobiliário é algo que pesa, que eleva o custo de transação, que impede que haja muito mais produção e emprego do que realmente a gente tem. Né? Celso? Nós temos tido conversas aí com 2 áreas do Ministério da Economia, uma trabalhando na dinamização do crédito imobiliário, que tem uma questão, Jéssica, muito afeta a procedimentos cartoriais. Eu relembro que nós fizemos um estudo, a CEBIC, o Secov, outras entidades, nós fizemos um estudo com aproximadamente 10 obras no país, foi um estudo que nós fizemos no início de 2016, e que davam conta que, entre as questões burocráticas nossas, desde a prospecção de um terreno até a entrega daquele empreendimento, né, o custo da burocracia, Gésner, girava em torno de 12% do preço. Tá? Nós temos a Lei Geral de Meio Ambiente, a Lei Geral de Meio Ambiente para aprovar, nós temos as questões cartoriais,
E o governo também tem prometido, né, a Secretaria de Competitividade, né, tem prometido vir uma nova lei aí de liberdade econômica, né, uma segunda versão da lei de liberdade econômica. Então, essa segunda versão da lei de liberdade econômica também pega alguns pontos da área imobiliária e da área de construção, né? Eu tenho a impressão que, tal e qual aconteceu agora durante a pandemia, que nós tivemos uma evolução tecnológica muito forte, não só na jornada do comprador, não só na assinatura de contratos, né? A tecnologia avançou muito mais do que a gente esperava, né? Nós conseguimos em meses o que demoraria anos. Eu tenho a impressão que o ano que vem, né, se essas iniciativas e outras iniciativas puderem ser aprovadas, vão ajudar muito o nosso setor, porque o nosso setor é um setor que, repito, da prospecção do terreno até a entrega da última unidade, a gente tem aí de 6 a 7 anos, e quando fala de loteamento, né, de desenvolvimento urbano, esse prazo ainda é maior. Mas é muito importante essa questão que o Gessner colocou, e eu espero que o país também consiga avançar nesse sentido para haver uma lipoaspiração nas empresas, né, dos custos que eles não são vantajosos para ninguém, né? É um custo jogado fora, é o custo da burocracia. É o problema, né, Gessner? Burocracia no Brasil e vários nichos, né? A gente está vendo o setor imobiliário, mas se a gente pegar toda a estrutura da economia brasileira, é um pouco que atrapalha em cada área e, no final, é uma trava de competitividade, de expansão dos negócios, de abertura para o comércio internacional, de uma atração de investimentos para cá, né? Então, são várias vertentes aí que o Brasil poderia resolver, independentemente dessas questões macro que a gente estava colocando, né? Exatamente. Eu acho que digamos, esse que a gente chama genericamente de custo de transação, né? Quer dizer, você quer empreender, você quer aumentar a produção, e há um custo que, como o Celso falou, essa é uma receita que, na verdade, é uma perda de energia, perda de recursos por parte da economia e que não vira bens e serviços em benefício da população, né? Então, esse que é o grande problema. Eu acho que, e aí, pegando uma outra frase do Celso de mais Brasil e menos Brasília, eu acho que a sociedade tem que se mover, quer dizer, não é só o governo, né? A sociedade tem que garantir que esses processos continuem, né? Que você continue no movimento de desburocratização, de simplificação. Em relação à reforma tributária, que obviamente é importantíssima, eu não nutro muita esperança de que ela será feita no curto prazo. Eu acho que reformas tributárias exigem muita preparação, muita discussão. Eu acho que já houve um avanço no Brasil em termos de discussão de reforma tributária. Acho que há uma proposta que, no geral, está bem colocada, que é a proposta de um IVA, de um imposto sobre valor agregado, mas acho que ainda é muito prematuro para um processo rápido de aprovação de reforma. Acho que o que dá para fazer são coisas absolutamente necessárias, emergenciais, que é cortar o enorme desperdício que existe no Estado, né? E isso a PEC emergencial dá instrumentos para fazer, uma reforma administrativa também dá instrumentos para fazer, para você conseguir pagar bem aqueles funcionários que, por mérito, têm alta produtividade, etc., devem receber bons salários e acabar com uma situação de empreguismo generalizado em todas as esferas governamentais, né? Quer dizer, essas me parecem as grandes prioridades, né? E, paralelamente, discutir uma reforma, uma simplificação do nosso sistema tributário, que é bastante importante,
mas que eu acho que não dá para fazer assim, no curtíssimo espaço de tempo, como chegou a ser cogitado esse ano, de rapidamente aprovar a reforma tributária. Realisticamente, acho que não dá para fazer. Perfeito. Celso, a gente já está indo para o nosso final. Queria saber se você tem mais uma observação para passar o encerramento para o Gésner, por favor. Não, eu, mais uma vez, agradecendo você, Denise, e o Gésner, a possibilidade de estar aí trocando ideias com vocês, e desejar a todos que estão nos assistindo, e a vocês dois também, as famílias, umas boas festas. Serão umas festas diferentes, né? Pelo menos para nós, que somos um pouco mais responsáveis, né? Mas desejar boas festas para vocês e que a gente tenha um ano de 2021 auspicioso em termos de saúde, em termos de economia. Muito obrigado aí por poder participar com vocês. É exatamente isso, a gente torce para passar por essa pandemia, né? Chegarmos aí no final do ano e falarmos, opa, estamos aqui. Isso daí eu acho que é o melhor, inclusive com essa recuperação que a economia ensaiou, eu acho que machucou menos do que se imaginava no geral. É claro que muita gente ficou aí no caminho, empresas e pessoas físicas também, do ponto de vista financeiro, fora o impacto mesmo da pandemia na saúde. Mas é isso, né, Jéssica? Acho que o saldo final, que vamos chegando no final do ano, não foi tão ruim como se imaginava no sentido macroeconômico. É verdade. Eu acho que a gente deve se agarrar àquelas coisas que foram boas do ponto de vista da reação da economia a essa crise terrível, né? Eu acho que a adaptabilidade, a capacidade de inovação, né? Um filósofo francês, o Edgar Morin, fala que há duas posturas diante de uma crise terrível como a atual. Uma postura é você ficar chorando as mágoas e com nostalgia do passado. Porque isso, porque a crise derrubou, etc. A outra postura, que me parece melhor e que resolve as coisas, ou pode resolver as coisas, é uma postura, vamos inovar, não, vamos fazer diferente. Vamos mostrar resiliência, mesmo a resiliência né, de jornalistas tão competentes como você, Denise, de instituições tão gabaritadas como o Secov, estamos diante dessa situação, como que nós vamos inovar? Né? E essa inovação que permitiu que houvesse uma recuperação razoável da economia, quer dizer, que a gente, pelo menos, minimizasse o prejuízo. Agora, nós queremos dar um outro salto, que é o salto de um crescimento sustentado. E o Brasil tem condições para o crescimento sustentado. Talvez outros países não tenham essas condições, mas o Brasil tem essas condições. Há uma fronteira de expansão da infraestrutura, há uma fronteira de expansão atendendo a que falávamos aqui do déficit de moradia, atendendo aos enormes déficits de serviços estruturais e que representam uma oportunidade empresarial também. Então, nós temos condições de aumentar a taxa de investimento, de crescer mais, e com inovação a gente pode chegar lá. Para aqueles que estão muito apressados e que querem aglomerar antes do tempo, é mais ou menos como você se salvar de um naufrágio terrível, conseguir nadar até a Bahia, pertinho da praia, e não conseguir chegar à praia. A gente está perto da praia, quer dizer, a chegada da vacina, a imunização em 2021, etc., representam uma grande oportunidade para aliviar a crise e dar condições muito melhores para 2021, 2022, Denise. É isso, eu agradeço muito a sua participação, Gésner Oliveira, economista, diretor da Go Associados, professor da FGV. Agradeço também estar junto com o Celso Petrucci, que trouxe informações importantíssimas aí do Secov São Paulo, da área da construção. Um bom dia a todos que estiveram com a gente até agora e todos que vão acompanhar depois a nossa live, que fica disponibilizada aí nos canais do Secov. Bom dia, Gésner, muito obrigada. Bom dia, um prazer estar com vocês. Celso, obrigada. Um abraço, Denise. Um abraço, Gésner.
Um abraço. Um abraço a todos.